Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Meu Refúgio Podcast. Esse podcast que foi criado com a intenção de inspirar você, através dos testemunhos que nós trazemos aqui, a viver uma vida de intimidade com Deus mais profunda, constante e contínua. A pessoa que hoje eu trago aqui é muito especial para mim. Nós nos conhecemos em uma situação especificamente conduzida por Deus. E claro que hoje eu trago ela aqui porque meu coração se enche de alegria. Primeiro pela vida dela, pela vida com Deus que ela tem, pelos testemunhos que vocês vão ouvir. Amém. Por isso, antes de eu apresentar minha convidada, ou melhor, dar a ela esse espaço, eu quero convidar você a, se você ainda não está inscrito no canal, clica aí nesse sininho para ficar ativado, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de grupos que você puder, porque eu tenho certeza que essa história aqui vai dar o que falar. Então, sem mais delongas, Cris, minha amiga preciosa, Glória que bom ter você aqui. Amém, que alegria. Que alegria. Apresente-se aqui para todo mundo. Ai, gente, eu sou a Cris Dantas, esposa do Clóvis, mãe da Ana Clara, da Eloá, da Julie. Sou uma serva do Senhor, amo servir a casa do Senhor, amo servir, amo estar sempre envolvida no movimento do reino, servir vidas, servir pessoas. Esse é o meu propósito, é o meu chamado. E eu tenho absoluta certeza que Deus me livrou do que Ele me livrou para isso. Né? Para usar toda essa história, toda essa carga como combustível para a vida de outras pessoas. Né? Literalmente, o Senhor manifestou a glória dEle na minha dor, nos meus momentos de luta, de tribulação, nos momentos em que eu estava mais vulnerável, e foi ali que o poder dele se aperfeiçoou, na minha fraqueza, para que hoje eu pudesse ter autoridade, né, para falar sobre para outras pessoas que assim como eu venci, assim como eu consegui, pelo poder da manifestação da glória de Deus, isso também pode se manifestar na sua vida, desde que você aceite o agir de Deus, o tratar de Deus e o processo de Deus. Amém, amém. A Cris é uma pessoa muito, muito preciosa. Amém. Tem um testemunho muito forte. Eu já quero começar, amiga, perguntando o que eu pergunto a todo mundo. Como foi o início desse relacionamento com Deus? Como foi o início dessa jornada? Você já nasceu num lar favorável? Amiga, eu quero falar pouco aqui, tá? Então eu quero que você fique à vontade. Começa pelo começo, conta para todo mundo de onde você é, como foi que começou esse lugarzinho que Deus começou a cultivar no teu coração e o espaço que hoje ele tem, né? Eu, como você falou, já nasci em um berço favorável, né? Eu sou uma mistura do Brasil, porque eu nasci em Marabá, Pará, né? Mas passei uma parte da minha infância no Mato Grosso. Depois fui para o Nordeste, onde fiquei toda a parte da minha infância e início da minha adolescência. Com 16 anos, fui morar em Campinas, São Paulo, onde eu morei lá 19 anos e vim para cá, para os Estados Unidos. Passeou bastante, né, então Cris? É uma mistureba, porém, entretanto, todavia, aquilo que a minha carga cultural mesmo vem do Nordeste, é aquilo que eu decidi preservar, né, porque é lá onde eu aprendi toda a minha base cultural, né? E lá também onde estava grande parte da minha família, tias, primos, meus avós, né? Que hoje já dormem no Senhor, mas minha carga cultural toda é do Nordeste, né? Natal, Rio Grande do Norte, inclusive, um beijo para todos, né? Meus primos, primas, tios, tias, enfim, vou mandar no grupo da família, com certeza, o link do podcast. Então, um grande beijo para essa minha família que foi toda a minha base, né? E e o meu caminhar com Jesus se iniciou ali, né? Foi aonde eu era levada pela minha avó. Na época meu pai ainda não era cristão, ainda não tinha aceitado Jesus. Só minha mãe, os meus avós, tias, tios. Então eu sempre fui cercada de mulheres de Deus, né? Grandes mulheres de Deus. Então toda a minha base de fé, de caminhar com Jesus foi dentro dessa família, né? Vendo minhas tias. Eu venho de uma família pastoral, tenho meus tios que são pastores, meu avô, toda a vida dele foi tesoureiro da casa do Senhor. Minha avó, há mais de 50 anos como líder de círculo de oração, dirigente de círculo de oração em Natal, Rio Grande do Norte. Então, toda a minha base de fé eu aprendi com essa mulher que hoje dorme no Senhor, é a minha referência de fé, né? A irmã Dalgisa. E
E é isso, meu caminhar com Jesus começou através dessas referências, das minhas tias, da minha mãe, da minha avó, do meu avô e de toda essa base que eu tive como família. Então, o fato de ter nascido ali, aquilo se tornou a tua realidade. Exatamente. De fé, né? Durante a tua infância, a tua vida toda, de certa forma, e influencia até hoje. Sim. Mas, assim, houve um momento, Cris, onde você despertou para esse relacionamento de intimidade com Deus? Porque a partir de um certo momento, a gente tem a nossa própria experiência, né? Como foi esse momento, Cris? Eu acredito que foi por volta ali dos meus 7 a 8 anos, que foi quando eu comecei a despertar as minhas habilidades na casa do Senhor. Então, eu sempre fui muito observadora, tanto do ambiente quanto de pessoas. Então, eu modelava pessoas, né? Eu olhava e falava, minha avó era o meu maior modelo. Eu olhava para ela e eu dizia, eu quero ser igual ela, né? Eu quero falar de Jesus igual ela fala. Uau! Então, eu olhava todos aqueles modelos, eu era da Assembleia de Deus, lá da Igreja Central de Natal, então ali tinha muitas referências de jovens, adolescentes, que já estavam em atuação na casa do Senhor. Então, quando eu olhava o posicionamento deles, a maneira como eles serviam a casa do Senhor, eu olhava e eu dizia, eu quero aprender, né? E eu sempre fui muito apaixonada pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Então, desde que eu aprendi a ler, a minha referência de leitura sempre foi a palavra, né? Hoje sou formada, para a glória de Deus, no estudo da palavra, mas ler a palavra sempre foi a minha referência. Então tudo começou a partir do momento que o Senhor começou a abrir os meus olhos para as entrelinhas da palavra de Deus. E também com as referências que eu modelava. Então, por exemplo, a música que sempre foi muito presente, minha avó cantava, né? Minhas tias cantam, sempre a música foi muito presente na minha casa. Hoje minhas primas cantam, primos, então a minha família tem muitos talentos na área da música. Sim. Então, isso foi destravado olhando uma cantora que era referência para mim na minha infância. Então eu era aquela criança que não gostava da salinha das crianças, eu gostava de estar no culto, no púlpito, ali olhando, porque eu olhava e dizia, Senhor, me dá o que ela tem, dá para mim também, porque eu também quero te servir assim, cantando. Então, com 10 anos, 11 anos, eu já estava cantando, já estava... eu gravei o meu primeiro CD, eu tenho 2 CDs gravados, o meu primeiro CD, eu gravei com 11 ou 12 anos de idade lá em Natal, né? Então começou toda essa trajetória com a música, com a palavra, e aí Deus foi destravando todas as outras habilidades, todas as outros... dons, né? Que ele queria dispor para mim, tá servindo ali como mordoma na casa dele. Uau. Então é um privilégio muito grande para mim, eu me sinto muito honrada por isso. E isso eu procuro trazer hoje para as minhas filhas. Uau. Né? Trazer vamos chegar lá nas meninas. Vamos chegar. Mas aí começou a desenvolver os dons, os talentos, começou a querer servir. Eu fui batizada com o Espírito Santo aos 8 anos de idade. Me conta isso aí. No círculo de oração de criança. Eu sempre fui, assim, aficionada por círculo de oração. No Nordeste isso é muito cultural, muito forte, né? Então, quando eu chegava da escola, minha roupa já estava pronta para nós irmos porque no Nordeste começa com a consagração de manhã, círculo de oração à tarde e termina no finalzinho da tarde, né? É o dia todo. E todas as congregações, então, todos os dias tinha um lugar para a gente estar indo. Então, quando eu não ia com a minha avó, eu ia com os meus pais, então, já corri de muita vaca, já passei por debaixo de muita cerca, morria de medo das galinhas que corriam atrás de mim, mas a gente estava indo para essas igrejinhas dos interiores ali do Nordeste, e amava servir a Jesus, mas o meu batismo com o Espírito Santo foi na minha congregação, que chama Felipe Camarão, lá em Natal, Rio Grande do Norte, o nome do bairro, e foi num ciclo de oração de criança. Olha só. Que a minha tia era uma das líderes na época, e ali no círculo de oração de crianças, era uma manhã, e Jesus me batizou ali, aos 8 anos de idade. Foi a minha primeira experiência sobrenatural, né? Espiritual com o Senhor. Como é que você sabia ali que era o batismo no Espírito Santo, Cris? Por causa da evidência da línguas estranhas, né? E, enfim, foi um mover muito grande, aquela situação já emblemática do mover do Espírito Santo de Deus, né? E ali eu fui tomada e vivi aquela experiência. E ali o Senhor começou a deslanchar vários outros dons, né? Tanto na revelação da palavra, na música,
em sonhos, Uau. né? Deus sempre me mostrou muitos sonhos, muitas revelações, visão, dom de visão. Uau. Então o Senhor foi desbloqueando. Uau, né? uau. E foi assim que começou essa experiência que eu tive com o Espírito Santo. Então foi sempre tudo muito impactante, sempre tudo muito forte. E eu louvo a Deus por isso, porque é essa base que me transformou e que pavimentou todo o meu caminho para que eu chegasse a ser o que eu sou hoje, aqui agora. Né? Amém. Então eu louvo muito a Deus pelas pessoas que Deus usou para investir na minha vida, né? A minha família, eu falo, me emociono, minha avó, minha mãe, meu pai, que sempre investiram muito em mim nessa área. E a gente olha para uma criança que foi criada assim, né, no meio do ciclo de oração, Sim. né? Certamente a sua avó tinha um coque. Sim. Né, que é muito Jesus famoso. levou ela de coque, Olha maravilhosa. só, que coisa linda. Uma mulher incrível. Né? E a gente tem certeza que a jornada vai ser plena, maravilhosa, tudo vai ser muito perfeito, né? É isso mesmo, Cris? Ô, minha amada. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse, né? Fosse esse romantismo todo. Conta pra mas gente aí como é que foi o desenvolver o Senhor nos permite, né, caminhar e viver todas esses impactos da vida, né? A palavra do Senhor, ela nos dá uma orientação muito importante quando ela diz assim, tudo que é suscetível ao justo, ao injusto, né? Tudo que é suscetível ao injusto, ao ímpio também é suscetível ao justo. Então nós estamos nesse mundo, então estamos passivos às dores desse mundo, né? Mas nós temos uma promessa que ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci tudo isso aí, né? É isso aí. Então, assim como ele venceu, João escreve lá em Apocalipse, assim como eu venci, né? E me assentei no trono com meu Pai, né? Então existe uma promessa, e é essa promessa que é uma estaca de verdade absoluta estabelecida no nosso coração e que nos fortalece. E é o que nos dá impulsionamento de continuar servindo ao Senhor. Porém, entretanto, nessa caminhada, né, eu me casei muito cedo, fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 17 anos dessa princesa, que hoje é minha assessora particular aqui, maravilhosa, né? Tá aqui com a gente. Julie, hoje tem 22 anos, eu fui mãe aos 17 anos, ela nasceu em abril, em maio eu completei 19, então 18, quer dizer. Então fui mãe muito cedo, né? Comecei a minha vida adulta muito cedo. Na verdade, eu acho que com 8 anos eu já era adulta, porque eu só vivia no meio dos Se achava adulta porque já só, exatamente, né? Respirava. Eu sempre vivi num contexto muito de adultos. Eu era uma adolescente que eu não andava com adolescentes. Eu nunca andei com adolescentes. Sei como é que é isso. Sabe? Então, assim, sempre andei com pessoas. Eu sempre andei com uma geração sempre à minha frente, né? E isso foi muito importante para mim também, foi maravilhoso, não me arrependo de maneira nenhuma, né? Porque tem muitos jovens hoje que falam, poxa, eu quero viver a minha vida e viver com aqueles que pensam como eu, que andam como eu. Eu nunca tive esse tipo de pensamento, eu sempre procurei estar cercado de pessoas que estão num step a mais que eu. Porque acaba que são essas pessoas que podem nos instruir melhor, Exatamente. tem mais experiência, né? E quem gosta de aprender, né? E acho que a gente que é discípula de Jesus, uma coisa que a gente não pode jamais deixar de querer é aprender. Uma das minhas orações para o Senhor é sempre, Senhor, que o Senhor conserve o meu coração sempre como um coração ensinável. Amém. Então, e até hoje, né? Hoje estou na altura dos meus 41, 42, eu acho, 41. 41. Eu só sei comemorar dezenas. Então, depois das dezenas, a gente vai se virando, né? Isso aí. Então, já estou na minha... Mesmo assim, eu procuro me cercar de pessoas cheias do Espírito Santo, sérias e muito mais, não digo evoluídas, mas experientes, que carregam uma bagagem que realmente possam agregar no meu caminhar e possam me ensinar, né? Então, e aí, então, tava lá, garotinha de 8 anos crescendo e se relacionando com as pessoas mais velhas. Sempre. Chegou a adolescência e continuou assim, muito firme, Cris? Sim. Ou houve alguma mudança? Sim, sim. A minha adolescência, o contexto religioso era sempre muito pesado, porque nós sabíamos que, né, o contexto religioso nos anos aí, 90, né, para 2000, sempre foi aquele contexto religioso mais pesado, no Nordeste ainda, então é aquela doutrina mais pesada, enfim. Então eu sempre me mantive ali dentro daquele cenário, daqueles ambientes, né, e depois que eu me casei, depois que eu fui mãe, então você foi mãe depois de casar, você casou primeiro? Sim, casei. Tá. Um ano depois eu tive a Ju, né? Aí engravidei dela. Então
Aí foi nessa época, já casada, já como mãe, que eu passei pelo vale mais obscuro da minha vida, né? Mas o Senhor me sustentou, me deu graça. Quantos anos você tinha? Eu acho que entre 20 e 21 anos, aproximadamente, né? Quando eu passei por tudo que eu passei, que me gerou 5 anos de tratamentos severos, com muita medicação. Bom, vou contar. Já ia perguntar se você se sentia à vontade de compartilhar. Sim, claro. Então, aos 21 anos, eu passei por um sequestro relâmpago, vamos dizer assim, na cidade de Campinas, né? E desse sequestro, houve uma violência, né? E dessa violência me gerou 5 anos de tratamentos severos, né? E nesse período de tratamento foi o período mais obscuro da minha vida, né? Foi onde eu fiquei dependente de medicação, por muito tempo, só dormia por medicação. E automaticamente isso invadiu a minha fé também, porque trouxe no meu coração muitos questionamentos, né? Aqueles questionamentos, poxa, sou criada e nascida na tua presença, minha vida sempre foi 100% para te servir, em todas as áreas. Por que eu passei por isso? Né? Por que me foi permitido passar por essa situação? Né? E existem porquês que só a eternidade vai nos dizer. Né? Só a eternidade vai nos revelar. Mas dentro desse processo, eu vi a mão de Deus me livrando em todos os instantes. Uau. Só para que você tenha uma ideia, dentro desse processo, fora as formas estúpidas, foram 4 tentativas contra a minha própria vida, né? Uau. De forma, a vias de fato mesmo, de ficar internada, de ter que ser levada para o hospital, enfim, foram idas e vindas de hospital. Meu Deus. Né? Eu tive que fazer um tratamento muito sério, enfim. E foram 5 anos assim. Cris, esse momento que você viveu, porque eu tenho assim no meu coração que algumas pessoas que estão nos assistindo talvez passaram por grandes desafios nesse sentido. E às vezes foi um abuso sexual, às vezes foi uma violência contra a parte física mesmo, né? E a gente nunca sabe, na verdade, quem está do outro lado da tela, mas o Senhor conhece, né? Ele sabe por que nós estamos aqui, o propósito de estarmos aqui, e a tua história é uma história muito forte, né? E você chegou nesse ponto, eu queria que você ficasse à vontade, se você sentir que tem que compartilhar o que aconteceu ali, porque eu lembro de um dia que a gente se encontrou e foi muito forte aquele dia que você contou detalhes. Sim. E eu quero que você fique à vontade, tá? Só se você realmente... Eu costumo dizer que o Senhor, ele sabe exatamente onde trabalhar, onde a mão dele deve mexer, né? E ele respeita o nosso tempo, ele respeita nossas vulnerabilidades, ele respeita os nossos limites, ele nos permite viver aquelas dores. E às vezes, no tempo em que você está vivendo a dor, você não entende o porquê que você está vivendo essa dor. Né? É aquela palavra que o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não entende. Tu vai entender na hora que você precisar usar a autoridade que eu estou te dando agora dentro dessa dor. Então, essa dor, ela está te potencializando. Né? Então, se você está passando por esse tempo de dor agora, não interessa qual é o nível, toda dor é uma dor. Né? Eu passei pelo meu tempo de dor. E na época do meu tempo de dor, eu gritava. Eu tinha um tapete na minha sala, que eu botava a cara no meu tapete, e eu gritava para Deus: cadê o Senhor? Por que o Senhor não tira essa dor de mim? Por que o Senhor não tira esse espinho que está cravado dentro do meu coração? Por que o Senhor não faz isso? E sabe o que eu ouvia do Espírito Santo? Nada. Eu não ouvia nada. E no outro dia a dor parecia que estava pior. E no outro dia parecia que estava pior. E no outro dia parecia que estava pior, até que eu me fechei dentro de mim mesma. E eu apertei o botão de off para Deus. Eu falei: então tá bom, o Senhor não quer falar comigo? Também não vou falar com o Senhor mais. Quando o Senhor decidir, nós conversa. Era bem assim mesmo a minha conversa com Deus. E ali eu entrei em várias crises psíquicas mesmo, né? Emocionais. Eu tive pais
né? Eu era adolescente, enfim, meus pais, aquela coisa de imigrante nordestino querendo trabalhar, dar uma vida melhor para a família, né? Sim. Então esse negócio se estendeu tanto que nós saímos do Brasil e viemos para os Estados Unidos, essa vida imigrante, né? Meus pais fizeram essa peregrinação, meu pai também sempre viajou muito, né? Então, do Nordeste para São Paulo foi essa ânsia mesmo do meu pai trazer uma vida melhor para nós como família. Então foi em Campinas que você conhece seu esposo? Sim, exatamente, né? E enfim, passamos por esse período, né? Muito atribulado, muito difícil. Eu dentro desse período, 6 meses depois do acontecido, né? O pai da minha filha decidiu terminar o casamento, eu fiquei sozinha com a minha filha, né? Então, a Ju, ela é fruto do meu primeiro casamento, né? Fruto da minha adolescência, foi o presente que o Senhor me deu, que eu acredito que foi o gancho que o Senhor usou para me permitir continuar viva, né? Porque eu entrava nos momentos de crise e ali eu ficava cega e eu fazia as loucuras, mas quando eu tinha aquele tempo de raciocínio, quando eu olhava para ela era o meu combustível para viver. É bem assim, amiga, eu sei como é que é isso. Exatamente. Mas só para as pessoas entenderem, então você estava ali morando com seus pais, conheceu seu esposo, casou, teve a Julie e viveu uma violência. Sim, exatamente. Uma violência física. Sim, exatamente. Foi quando você estava indo para algum... Não foi do pai da Julie? Não. Foi um sequestro relâmpago mesmo. Eu trabalhava em um hotel, na recepção de um hotel. Eu entrava às 3 horas da tarde, saía às 11h30, mais ou menos, quase meia-noite. E voltando, eu já fazia esse trajeto há mais de 2 anos. Era um trajeto normal para mim, né? Então, nesse trajeto foi quando eu desci no ponto de ônibus, aonde eu descia da van até a minha casa, era mais ou menos uns 2 quarteirões, e foi ali que eu fui abordada, fui colocada dentro de um carro, ajoelhada no assoalho do carro, com a cabeça no banco do passageiro, e ele colocou a arma na minha cabeça e disse, não grita, fica quieta, e ali ele me levou para um lugar, quando ele me abordou amarrando uma camiseta na minha cabeça, ele fez um nó, então assim, eu não tenho lembranças visuais, porque em momento nenhum ele me permitiu vê-lo, né? Então, as minhas lembranças é auditiva, sensorial, né? O cheiro, que ele estava cheirando a cerveja, e o toque, pele, barba, enfim. São as únicas lembranças que eu tenho. Sim. Então, ele me colocou dentro desse carro e andou comigo, não sei por quanto tempo, porque eu já estava em estado de choque, então eu não conseguia assimilar quanto tempo. E aí ele me levou para um lugar muito silencioso, me tirou do carro, e ali ele começou a tentar me violentar, e eu me rebatendo, e eu comecei a me proteger, e para ele conseguir o que ele queria, ele teve que me bater, né? Então, quando ele me viu vulnerável, ali houve a agressão, a violência, né? E, enfim, depois ele me colocou de joelhos, me pegando pelo nó da camiseta que ele amarrou na minha cabeça. E ele botou a arma na minha cabeça e disse, agora eu vou entrar, vou embora e não olhe para trás, porque da onde eu estiver, se você olhar para trás, eu vou dar um tiro na sua cabeça. E ele foi falando isso e desatando o nó da camiseta. E eu, do jeito que eu estava, só vi ele entrando no carro, comecei a ouvir o barulho do carro indo embora e ele foi embora, né? E ali, quando eu vi que eu estava realmente sozinha, eu me deitei de barriga para cima, comecei a olhar para o céu, comecei a olhar onde que eu estava, observar. Eu estava dentro de um terreno baldio, só que esse terreno ele era murado. E eu comecei a tentar sair daquele lugar. Mas como eu estava machucada, eu sentia muita dor. Então eu andava um pouco e caía, até que eu vi de onde eu estava. Era um bairro de muitos terrenos baldios e com galpões, como se fossem ferro-velhos, oficinas, não tinha residencial. Né? Então eu ainda bati na porta de algum galpão, ninguém me ouviu, tudo vazio, e eu continuei saindo. Aí foi quando eu vi da onde eu estava, a pista muito longe e os carros passando, e eu na minha cabeça, eu não vou conseguir chegar lá, porque realmente eu estava machucada. E até que eu vi um ônibus que parou e começou a descer pessoas que eram de empresa, aqueles ônibus de empresa, começou a descer pessoas. E eu comecei a ver vindo um casal na minha direção. Eu comecei a me projetar para o meio da pista para que eles me vissem.
Só que esse casal não quis me ajudar, olhou, achou estranho, Deus. não quis me ajudar, eu não conseguia falar. Meu Deus. E aí até que veio um rapaz de mochila nas costas, foninho no ouvido, tudo tal. Quando ele me viu, ele, moça, o que aconteceu com você? Eu falei, eu fui assaltada, me ajuda, eu preciso de um telefone. E ele disse, o telefone mais próximo daqui tá longe. Eu falei, por favor, me ajuda a chegar lá. E esse rapaz, literalmente, eu já procurei o contato dele através dos policiais, através dos policiais que me atenderam, da delegacia que me atendeu na época, eu não consigo achar. Porque normalmente essas coisas acontecem, eles pegam o documento da pessoa, Sim, tudo tal, eu não consigo achar essa pessoa. Esse rapaz, ele literalmente me colocou nas costas dele e andou não sei por quanto tempo. Meu até Deus chegar. do céu. Eu cheguei a dormir nas costas dele, pra você ter uma ideia. E a gente chegou no ponto de onde tinham os orelhões, aquele orelhão que é um pro lado, outro pro outro. E eu olhava para o orelhão e tentava lembrar o número da minha casa e eu não conseguia lembrar. Meu Deus. E eu não conseguia lembrar. E ele no outro orelhão ligou para a polícia que em menos de 5 minutos chegou uma viatura. O policial já me pegou igual uma criança, mesmo me botou deitada no banco de trás do carro. E ele só fez uma pergunta. Ele te machucou, querida? E ele sentado no banco da frente, eu só balancei a cabeça. Quando eu balancei a cabeça, ele com muita raiva, com muita ira, deu um soco assim no volante do carro, pegou o rádio e começou a passar, olha, passa nas diretrizes, né, de polícia, que tinha achado uma moça, tudo tal. Ele começou a tentar me pedir algumas informações a mais, mas eu não conseguia falar. E dali ele me levou para o primeiro hospital, a PUC de Campinas, onde eu recebi os primeiros socorros, né, e aonde... Nisso minha família já estava todo mundo apavorado, já estava todo mundo me procurando, porque ligaram no trabalho, não, a Cris saiu aqui no horário normal, tudo tal. E família reunida, fomos para o CAISM, na Unicamp, né, que lá tem um ambulatório que é especializado em casos de violência contra a mulher. E ali é onde eu fui abraçada pela equipe do CAISM, né? E ali eu fiz um tratamento dentro do CAISM de aproximadamente quase 3 anos. Uau! Sim. Então, tive que ficar internada, tive que tomar várias medicações e fazer os acompanhamentos. Enfim, aí começou minha luta, minha trajetória contra as minhas dores, né? Meu Deus. E foram 5 anos de limbo. 5 anos de limbo muito, muito intensos, de muita dor. Dores que eu não sei dizer se hoje eu teria tanta estrutura para aquilo. Eu não sei nem explicar. Porque quando eu olho para trás eu falo, Senhor, foi o Senhor que me sustentou, porque não tenho possibilidades humanas. Sim, sem dúvida. Né? Então ali, é um trauma muito forte. Exatamente. E 6 meses depois fiquei sozinha com a minha filha. Meu Deus. Né? E eu não tinha condições de cuidar de mim, quanto mais dela. Então minha mãe que assumiu tudo, meus pais que assumiram tudo, né? E eu emagreci muito porque eu só vivia de remédio, dopada, né? Tinha épocas que para me tomar o meu banho era minha mãe que me pegava no colo, me botava no banquinho e ela me dava o banho, penteava meus cabelos, sabe? E eu não conseguia me alimentar. Eu sou nordestina, né, criada na praia, e nós morávamos em Campinas, a 3, 4 horas da praia. Teve um dia, num desespero do meu pai tinha um Chevette vermelho, ele foi e falou, filha, vamos pra praia? Vamos, isso era de manhã, vamos pra praia. Mas era o ímpeto dele me ver, dar um sorriso, de respirar, de fazer alguma coisa, de olhar pra vida, né? E cheguei na praia, a gente chegou na praia às 3 horas da tarde, sentamos na areia e tudo que era de comida, meu pai dizia, quer, filha? Pega o queijinho, pega a fruta, pega isso, pega... O que você quer? Fala que o pai te compra. Só que meu pai entrou num desespero tão grande que ele chegou a dizer assim, pelo amor de Deus, o que você quer? Você quer morrer? Você tem uma filha para criar, lute por ela. Quantos anos, Cris? Eu tinha nessa época uns 20 anos, mas eu era uma criança, eu era muito menina, né? E meus pais lutaram muito por mim,
muito, 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 muito. Meu Deus. Foram, assim, meu alicerce mesmo. Cuidou da minha filha, Sim. sabe? Até que eu me sentisse pronta para retomar a minha vida novamente, né? Era quem me levava para os médicos, para o hospital, era quem me ajudava nos meus momentos de crise. Foram todos os meus pais. Até porque eu me fechei para a vida, me fechei para pessoas e eu não conseguia conversar com ninguém, falar com ninguém. Isso é interessante você falar, porque assim, existe uma tendência das pessoas de julgar o que aconteceu. Não, você deu brecha, Sim, né? sim. Você abriu espaço, o inimigo, né? Ele não age quando a porta está fechada. E eu acho tão interessante porque o dedo que julga nunca sabe o que pode acontecer na próxima esquina. Exatamente. Né? A gente nunca sabe, né? Eu lembro muito, e eu sempre falo sobre isso, quando eu lembro de uma história como essa, que as pessoas, principalmente num contexto de igreja, né, chegam a esse nível de julgamento, né? Eu sempre lembro que Jesus, quando entrou naquela cidade com aqueles discípulos, e eles olharam e disseram: Senhor, quem é aquele ali? Quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? E o Senhor fala: nem foi ele, nem foram os pais. Essa cegueira é para que se cumpra a glória de Deus. E você falou isso antes, de contar com detalhes, né, a história, porque Deus sabe o que Ele vai fazer com a dor que você sentiu. Exatamente. Ela nunca é em vão. E isso eu decidi pontuar aqui agora, porque eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Né? Assim como a Cris, eu também já atravessei momentos de vale e foram exatamente esses os aprendizados. Deus não vai deixar que a sua dor seja em vão. Nunca, nunca. A sua dor, vou repetir, a sua dor não é em vão. O Senhor, Ele vai fazer dessa dor um grande propósito, né? E o nosso compromisso é com Ele, é com o que Ele fará com tudo isso que aconteceu conosco, né? É verdade. E é uma história muito forte, Cris, e por isso eu persisti aqui em você contar esses detalhes, porque existem pessoas que comparam o nível de dor e não existe comparação. Cada dor é uma dor. Exato, você era muito madura para os 8 anos, aos 8 anos você já era muito madura, mas olha o nível de sensibilidade emocional que aos 21 anos você trazia ali e se colocou nesse lugar de ser cuidada, né, minha amiga? Foi muito difícil. Na verdade, eu selecionei só meu pai e minha mãe para cuidar de mim. Eu não permitia ninguém entrar na minha dor. Eu não permitia que contasse porque, primeiro, eu não entendia, eu estava em conflito comigo mesma, eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo. E eu, por causa da minha carga cultural, religiosa, eu já imaginava o que as outras pessoas iriam falar e pensar. Olha só. Na minha concepção, a minha vida tinha acabado ali, pronto. Não vou conseguir mais me reconstruir, não vou conseguir mais ter família, porque eu não vou conseguir. Nem com quem eu decidi construir a minha vida. Quis permanecer, né? Quis permanecer, então não vou conseguir mais. Nossa. Então isso foi muito difícil para mim, muito, muito, muito difícil. Vocês frequentavam alguma igreja lá? Sim, estávamos envolvidos, né? Éramos servos do Senhor ali dentro da igreja, né? Enfim. E acredito que uns 2 anos e meio depois foi quando eu conheci o meu esposo, que hoje nós estamos casados há 17 anos e temos, o Senhor me deu através desse matrimônio mais 2 filhas, né? Amém. Que é o meu esposo Clóvis. E como foi esse processo de sair disso, Cris? Foi muito difícil, muito difícil. Inclusive, quando eu o conheci, ele se apaixonou por mim, eu não me apaixonei por ele. Então eu falei para ele, né? Eu falei para ele, no tanto que eu ainda não tinha nem assinado o divórcio, nada disso. Foi um processo, talvez em outra oportunidade eu conte com mais detalhes sobre isso, mas eu quero me atentar nisso que nós estamos seguindo aqui de linhagem, de pensamento, daquilo que Deus tem para nós aqui hoje, né? Mas o Clóvis, ele foi o antídoto de Deus para olhar, foi a esperança de construção de uma vida nova. Uau. Porque quando eu olhei para ele, ele se tornou o meu melhor amigo. Ele começou a cuidar de mim. Uau, uau. Né? E cuidar de mim como amigo. Como amigo. E ele era novo, convertido. Inclusive, ele namorava uma outra moça na igreja, sabe? Então, quando a gente se encontrou ali na igreja, eu estava muito ferida, muito machucada. Eu ainda não estava em processo de cura, né? E ele veio falar comigo e disse: irmã, ele já tinha terminado o namoro com a outra moça, né? E ele: irmã, eu não sei porquê, mas Deus falou dentro do meu coração para me cuidar de você. Uau.
né? E eu vou dizer uma coisa pra você, eu não tô apaixonado por você não, mas eu amo você. Uau. E eu olhava para aquilo e eu não conseguia acreditar muito, e eu dizia assim, amado, vamos fazer um trato aqui, vamos voltar a conversar sobre isso, quando meu divórcio sair. E ele, ok, eu espero o tempo que for necessário. Uau. Né? Eu espero o tempo que for necessário. Então a gente só volta a conversar sobre isso quando seu divórcio sair. E aí na minha cabeça eu dizia, então senta e espera, porque eu nunca vou assinar um divórcio, porque na minha cabeça meu casamento era um só para a vida inteira e aquela coisa, né? E se não é com ele também não vai ser com mais ninguém, e aquela coisa. A gente cresce Sim, dentro dessa da palavra, a gente né, é casar pro resto da vida, pro resto da Cris? vida. Então eu sempre tinha aquela esperança de reconstruir, enfim, tudo tal. E ali Deus foi trabalhando, né? Eu acho que 15 ou 20 foi muito rápido. 15 ou 20 dias depois, houve uma situação, né, na nossa família, em que meus pais olharam para mim e falaram, agora é a hora, vamos entrar com esse divórcio. Agora é o momento. Então, durante todo esse período de sofrimento e dor, Sim. você nem cuidou disso? Não, porque eu não tinha estrutura, estrutura né, emocional, não tinha cabeça nem nada, Sim. e eu ainda estava alimentando a possibilidade, né? Sim. Então, aí no ímpeto da circunstância que aconteceu, eu falei, então pronto, é agora. Cedinho de manhã fui atrás do advogado, conversei, tudo. 15 dias depois eu estava assinando o meu divórcio. E nesse dia meu pai trabalhou e não pôde me levar na audiência. Quem é que me levou? Meu marido. Meu Deus do céu. O Clóvis, ele que me levou. Saímos de lá, a gente foi numa sorveteria, né, que ele me levou na sorveteria e ele... Você lembra da conversa que a gente teve? Você disse que quando saísse o seu divórcio, nós iríamos conversar. Então, vamos conversar? Uau. Aí pronto, aí ali ele não conhecia totalmente minha história, porque eu não contava nada pra ninguém. E aí foi quando Então, eu quero conhecer esse ato aí também. Uhum. Do momento lá da praia com o pai, você volta e continua essa jornada. Sim, a jornada. Você de dor, de sofrimento. Sim. E qual foi o momento que você saiu Tá, da caverna? vamos lá. Esse foi o momento, meu pai pegou a primeira congregação para pastorear, na Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Campinas. Sim. Ele pegou a congregação de Jardim Santa Rosa. Uau. E nessa igreja, era uma igreja completa, com muitos obreiros, uma igreja completa, uma Assembleia de Deus tradicional. Sim. Só que eu estava nesse processo de dor, então eu não me envolvia com nada, com ninguém, não falava com nada nem com ninguém. Porém, meu pai, por causa dos episódios de tentativa contra a minha própria vida, meu pai não permitia que eu ficasse sozinha, nem meu pai, nem minha mãe. Sim. Então eu podia estar como fosse, eles me arrastavam para a igreja, nem que eu ficasse dentro do carro. Uau. Então eles nunca me deixaram sozinha, nunca. Então era reunião com um casal na igreja, eles me enfiavam dentro do carro, me levavam e eu estava na igreja. Sabedoria, então, né, amiga? O tempo todo sempre sendo supervisionada e cuidada por eles, né? Então os cultos de domingo aconteciam e nessa igreja tem a parte de baixo e tinha um mezanino em cima com a mureta baixinha assim. E aí para subir tinha que subir a escada e lá em cima só eles usavam lá para guardar decorações da igreja, algumas cadeiras e às vezes faziam essa linha das crianças na escola dominical. E aí eu, para não falar com ninguém, eu subia as escadas, eu deitava no chão desse mezanino e ali eu ficava deitada. Então ali, por muitos domingos, eu ouvia, eu não ouvia, dormia, porque eu estava muito dopada de remédio, enfim, porque eu sabia que ali ninguém ia me incomodar. E eu já era a estranha, a filha estranha do pastor. Uau, né? Uau. Então, as pessoas pareciam que tinham medo, né? E já tinha todo um pré-julgamento, porque meu casamento já tinha acabado, né? E todo aquele pré-julgamento, por que ela tá assim, ficou doida, ficou louca, não sei. Os pensamentos e as coisas que vinham e que meus pais me protegiam muito dessas conversas, sim, né? Sim. Mas a gente ficou sabendo depois, né, dos falatórios, você sabe como que é a igreja, é complicado nessa área e, enfim, essa igreja tinha um corpo de obreiros completo. Ninguém chegava perto de mim, ninguém me dava nem a paz do Senhor, nem bom dia, nem um sinal de longe, nada. Do jeito que eu chegava, era o jeito que eu saía. Meu pai dizia amém, eu descia as escadas, entrava dentro do carro e ia embora. Eu não falava com ninguém, ninguém falava comigo. Até que um certo, como que eu vou explicar, pânico, eu fiquei muito agressiva. Então, eu mandava as pessoas calar a boca, não quero te ouvir, sai de perto de mim, não quero conversar.
Era assim. Eu fiquei muito agressiva. Um mecanismo de proteção, Exatamente. né, Cris? Então, e a minha mãe, sabendo disso, falou para a irmã Miriam, a Cris está passando por uma fase difícil. É melhor não. Ela não tá boa para conversar agora. Ela tá tomando uns remédios muito pesados. Vamos deixar para uma outra oportunidade? Aí ela disse assim, irmã pastora Geralda, Deus já me disse o que eu tenho que fazer. Eu só preciso da sua permissão. Uau. E aí, quando ela disse, Deus me disse o que eu devo fazer, minha mãe já falou, pronto, é resposta da minha oração, porque eu estou orando pela minha filha, para ela sair disso. O que é que eu tenho que fazer? Eu já estou fazendo a minha parte. Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Isso já era a oração da minha mãe. Sim. Né? E aí chegamos no domingo seguinte. A irmã Miriam, eu subi normalmente, deitei no chão do mezanino. Quando da fé eu escuto um passo, subi na escada. Eu pensei, ou é meu pai ou é minha mãe, que são os únicos que chegam perto de mim. Que tem autorização e que chegam perto de mim. Aí eu estava deitada no chão assim, eu só virei a cabeça pro rumo da escada e vi a sombra, quando da fé a irmã Miriam. Quando ela entra ali, meu coração vem para parar na goela, isso aqui meu tudo fica pulsando, eu já começo a entrar em crise. E a minha cabeça, o que ela quer? Meu Deus do céu, lá vem, essa mulher vai falar comigo, eu não quero falar com ninguém. Ela vai fazer pergunta, eu não quero responder, eu não quero. Já comecei a entrar em pânico. E aí eu travei o olho no teto eu me lembro desse dia como nunca. E eu travei o olho no teto da igreja e fiquei parada, olhando pro teto da igreja, assim, e o coração batendo aqui na goela, como diz na minha terra. E aquele pânico, a mão suando, gelando, aquela sensação horrível. E eu, na minha cabeça, eu só dizia, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, não quero você aqui. E a irmã Miriam entrou, mexeu umas cadeiras, em silêncio. Quando dá fé, ela deita do meu lado. E ela deita do meu lado e ela não diz uma palavra. Ela não diz nada, ela assiste, ela passa o culto inteirinho deitado do meu lado. Meu Deus. O primeiro dia foi horrível, foi terrível para mim. Mas a partir desse domingo, nunca mais eu fiquei sozinha naquele mezanino. Nunca mais. Meu Deus. Domingo que vem, a irmã Miriam lá comigo. No outro domingo, a irmã Miriam comigo. E a irmã Miriam comigo. E ali, no silêncio, sem falar uma palavra. Gente. Nada. Nada. Sem esboçar uma reação. Meu Deus. E ali, quando ela deitava do meu lado, as primeiras vezes foram muito difíceis para mim, né? Mas já era o Espírito Santo de Deus destravando o meu coração. Era como se o Espírito Santo em silêncio dissesse, você não está sozinha, eu estou com você. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Uau. E aí chegou o domingo emblemático, que foi o domingo em que no grupo de louvor, nos hinos da harpa, que a Assembleia de Deus canta os hinos da harpa, a glória de Deus se manifestou na igreja. De uma forma sobrenatural. E a irmã Miriam é uma mulher de ciclo de oração, cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu gosto. Hoje eu entendo porque que Deus interligou tanto a minha vida com mulheres de ciclo de oração, com mulheres de oração, né? E essa mulher, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus ali deitada do meu lado e ela fez a oração que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu estava deitada, ela deitada do meu lado, ela botou a mão no meu peito. E ela não orava, ela gritava. E ela começou a gritar, e aquele grito ecoava. Eu falo e me arrepio todo, sinto a presença de Deus. Que ela gritava assim, e ecoava a oração dela na igreja inteira. E ela dizia assim, ela gritava, ela dizia, Deus, eu não preciso saber. Meu Deus. Deus, eu vou dizer para o Senhor o que eu sei. E o que eu sei é que ela gosta de louvar o teu nome. O que eu sei é que ela é apaixonada pela tua presença. Meu Deus. O que eu sei é que ela ama a tua palavra. O que eu sei, Senhor, é que o prazer do coração dos pais dela está em ver ela em pé, pregando a tua palavra. Eu não aceito! Ah, Jesus. E ela começou a botar a mão no meu peito e dizia, liberta ela, quebra agora todo grilhão, quebra agora toda a algema de Satanás na mente dela. E ela começou a fazer uma oração de libertação sobre a minha vida. E
partir daquele domingo, não vou dizer que eu fui curada. Ali se iniciou um outro step do meu processo. Aleluia. Né? Mas a partir daquele domingo eu não mais assisti mais o culto no mezanino daquela igreja. Meu Deus. Eu estava no último banco do culto no outro domingo, mas já não estava lá em cima mais. Sim. E ali foi aonde eu conheci o meu esposo, Meu o Clóvis. Deus. E aí foi através desse momento em que eu desci, em que ele era líder do departamento de jovens lá, junto com a Thaís, que virou minha melhor amiga na igreja. Eles dois se juntaram e me abraçaram e começaram a cuidar de mim. Meu Deus. Né? Cuidar. Então, ali foi o primeiro step da minha libertação das minhas dores. Né? Aí aí o Senhor começou a trabalhar. E aí eu comecei, quando a fé eu já estava conversando com as pessoas, eu já estava me envolvendo, daqui a pouco eu já estava organizando o evento de jovens e crianças da igreja, e eu já estava totalmente envolvida na obra do Senhor, cheia de dor, cheia de cicatriz, toda arregaçada, toda quebrada, mas eu entendi que aquele momento da irmã Miriam, lá naquele mezanino comigo, imagina uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Meu Deus. Imagina um coração parado, um pulmão parado. Aí chega os bombeiros e aí vai fazer aquela massagem cardíaca na pessoa, né? Sim. Aquela oração da irmã Miriam, naquele mezanino, foi esse bombeiro fazendo uma massagem cardíaca na minha alma. Meu Deus do céu. Me fazendo respirar de novo. Era como se ela dissesse assim, viva, respire de novo, porque eu tenho muito para você. Meu Deus. Eu ainda tenho muita coisa para entregar para você. Meu Deus. Né? Então foi assim que começou o meu processo. Meu Deus. De cura nessa área. E como que eu me curei? Me envolvendo com pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu sempre procurei lideranças saudáveis, pessoas cheias do Espírito Santo para me conduzir. Uau. E ali o Senhor começou a trabalhar e começou a agir na minha vida, a renovar as promessas, a me posicionar novamente. Voltei a estudar, né? Foi quando eu me formei. Uau. Enfim, comecei a destravar a minha vida, o Senhor me deu a oportunidade de construir a minha família. Hoje tenho mais 2 filhas, a Ana Clara e a Eloá, que são a coroa da minha cura. Essas meninas são meninas maravilhosas, envolvidíssimas no reino também. Né? A Ana Clara é escritora, a Júlia é escritora, a Lolô está se desenvolvendo na música, a Ana também toca piano, então a minha casa é envolvida pelo movimento do reino. Meu Deus. E da obra do Senhor, né? Hoje nós servimos ali na nossa comunidade, na Little Church. Quero aqui também deixar o meu abraço aos meus pastores, pastor Tiago e a pastora Bruna, que abraçaram a minha casa e a minha família. Nós estamos ali envolvidos naquela grande obra, no movimento do reino de Deus, que é o que me sustenta. Uau. É entender que a minha vida é para servir e a minha história é para servir outras pessoas. Sim. Nesse contexto, como foi reconciliar com o Senhor? Foi muito difícil, Roberta. Muito difícil, porque mesmo que eu estava ali já sendo gerada em Deus, ele não estava preocupado com o meu ressentimento em relação a Ele. Sim. Depois a gente se entende, mais ou menos, sabe aquela coisa de pai mesmo? Depois a gente vai se entender, fica em paz, né? E houve vários episódios do mover de Deus, da manifestação do Senhor em cuidado comigo, sem me dar respostas. E hoje eu aprendi a não precisar da resposta dele. Uau. Né? E você foi um dessas chaves. Você lembra agora desse dia, né? Foi um dia, Cris, tá em casa? Vou passar aí. E Deus te usou naquela sala, porque eu estava numa crise, porque fazia poucos anos que eu estava aqui na América, eu estava em crise, né, em relação à minha vida com Deus aqui na América, e ao meu ministério, como que iria, né, aquele âmbito de estar envolvido, de fazer alguma coisa, de se sentir útil no reino. Eu estava inerte em algumas coisas, porque eu ainda estava entendendo esse processo, e Deus usou você de uma forma. Então, assim, aquele dia foi um divisor de águas para mim aqui na América. Meu Deus. Meu Deus. Então eu aprendi a viver sem sentir a necessidade de uma resposta. Porque Deus ele foi muito claro comigo. Ele disse assim: eu não preciso te dar a resposta, eu quero que você seja a resposta. Aleluia. Eu não preciso te dar respostas e ser claro com você. Eu quero que você seja claro com aquilo que eu fiz na sua vida, na vida de outras pessoas. Meu Deus. Então, na vida de outras mulheres. Então, isso para mim é o basta.
Sim. do Senhor na minha vida, Sim. né? Se Ele quiser me responder, se Ele quiser me dizer o porquê, os porquês das coisas, Ele é o meu rei. Aleluia. Ele é o dono da minha vida. Aleluia. É Ele que me direciona, é Ele que me fortalece todos os dias, né? Sim. Não vou dizer que eu sou 100%, não. Eu sou ser humana, tenho os resquícios, ser humana e mulher, imagina, né? Então fui ferida em áreas muito profundas da minha vida. Mas eu aprendi a lidar com isso, jogando isso nos pés dele. Amém. E caminhando com ele. E isso se valida quando eu sirvo outras pessoas. Por exemplo, estar aqui hoje para mim é uma validação da minha história. Amém. É como se o Senhor dissesse assim, eu tô te caminhando porque eu tenho lugares para te colocar, Sim. eu tenho pessoas para te apresentar, Sim. né? Sim. Eu tenho ambientes para te envolver, então eu vou te usar como eu quero, do Amém. jeito que eu quero. Meus pais sempre colocaram a expectativa deles em relação à música na minha vida, tanto que eu gravei 2 CDs no Brasil. Então sempre houve essa expectativa, mas eu entendi que o meu chamado e o meu propósito é um propósito muito peculiar. Uau. Sabe? Eu já tive a oportunidade de ministrar para 6.000 pessoas, mas eu também já tive a oportunidade de estar dentro de uma sala de uma universidade pregando para uma moça. Uau. E ela aceitando Jesus e cantando, Aleluia. e a glória de Deus se manifestando ali do mesmo jeito, do mesmo modelo, sem mudar nada. Glória a Deus. E a glória de Deus se manifestando. Então, não é quantidade, não é bigs lugares, é a presença dele. E a presença Amém. dele não interessa onde seja no leito de um hospital, seja numa sala, no escritório, seja na sala da minha casa, como foi aquele dia, só eu e você. Sim. A glória de Deus se manifestou. Foi. E Muito Deus forte isso. traz o direcionamento, ele traz a resposta, ele traz o consolo, ele traz o afago. Sim. E é isso que nos sustenta. Isso tem que ser suficiente para nós. Oh, yeah. Né? Essa é a nossa Então, verdadeira às vezes a gente, como você suficiência. falou, né? Então foi a vida plena. Quem olha assim vê bonito, né? Cabelinho cortado, tudo, gente, tudo bonitinho, mas só Deus sabe aonde a mão dele teve que ir para me tirar. Amém. E pra E eu me amo trazer essa pra- frase que você falou. Sim. Eu amo essa frase que você falou. Uma vez numa conversa você falou essa frase e o que já era realidade para mim, né, se tornou algo muito maior. Uma vez eu li, né, a frase que fala, que se não me engano é Jung que fala, quando você estiver diante de uma alma, tenha muito cuidado, Sim. né, ao tocá-la. E quando você falou essa frase, né, eu trago ela para a vida, né, muito cuidado quando você estiver diante de alguém, porque ao julgar, você não faz ideia de onde a mão de Deus precisou ir para tirar essa pessoa e tirar a dor profunda que estava no mais íntimo dessa pessoa. E desde esse dia, né, eu fiquei mais cuidadosa ainda. Eu acho que o Senhor me deu um dom de amar pessoas, mas eu fiquei mais cuidadosa ainda com o que eu vou falar, né, com o que eu penso a respeito daquela pessoa. Nós nos tornamos mais tolerantes à limitação do outro e à dor do Exato. outro. Né? Porque que isso venha trazer esse entendimento no nosso coração. Quando a gente vê uma pessoa fora daquilo que a gente cria como expectativa de perfeito, tenta entender que aquela pessoa tem uma bagagem, tem uma história e tem coisas que só Deus sabe pelo que ela passou. Exato. Né? Então, e outra, como a irmã Miriam, você não precisa conhecer, só se coloca na posição de servir. Exatamente. Aquele ser humano, aquela pessoa, aquela alma, sabe? Se permita ser a resposta. Você precisa saber muito mais de quem Deus é para poder Exato. chegar perto da pessoa e dizer, eu não sei o que ela vive, eu não sei o problema dela, mas eu sei quem é o Deus que vai curá-la, né? Exatamente, Nossa, exatamente. Deus. Então, hoje isso me traz uma maturidade nesse sentido. Hoje nós estamos dentro da igreja ali servindo pessoas. Então eu consigo olhar com muito mais clareza. Eu não preciso fazer leitura de ninguém. Eu só preciso servir. Né? Exato. Claro que a gente tem aquela barreira de proteção, né? Com sabedoria, com inteligência. Não vamos permitir que a dor da outra pessoa invada o nosso, mas nós vamos entender a dor dela e nos colocar como resposta. Exato. Né? A palavra de Deus fala para a gente guardar o coração, Exato, né, Cris? exato. Então, sobretudo, guarde o coração. Então, a gente precisa guardar o coração para a gente também servir ao próximo sem feri-lo, porque quem foi ferido fere naturalmente, inconscientemente, mas quando eu guardo o meu coração e eu coloco os meus olhos no Senhor, aí de fato eu consigo fazer
a diferença na vida da outra pessoa. Exatamente. Amiga, a sua história é muito forte, ela me impacta demais e por Amém. isso que eu convidei você aqui para a gente compartilhar com as pessoas, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão com dores profundas. Às vezes foram machucadas até mesmo dentro de um contexto de igreja, porque na igreja tem gente, Sim. e gente erra, mas eu acho que o que mais me faz olhar para o Senhor com um olhar de esperança é saber que, assim como na sua história, na minha história e na história de tantas pessoas que já sentaram aqui conosco, é saber que tem um Deus que coloca só uma vírgula onde muitos acharam que é o ponto final, né? Sim. E eu olho para você hoje e eu me alegro, minha amiga, Glória a Deus. profundamente. Mas eu ainda quero fazer perguntas aqui para você, porque para viver tudo isso, Cris, né, tinha uma herança de oração, tinha uma herança de secreto, tinha uma herança de joelhos dobrados, Tinha uma reserva. tinha uma reserva, né, assim, que mesmo que você tenha ficado 5 anos ali naquele período de ser gerada em Deus, para gerar esse testemunho, né, a preço de sangue mesmo, mas o depois de tudo isso, né, que você foi vivendo esse relacionamento, vivendo cuidado através de pessoas, o que passou a ser intimidade com Deus para você, minha amiga? Intimidade com Deus é o meu escovar dente, tomar banho, passar desodorante. É o básico, né? O básico da vida. Porque sem intimidade com Deus a gente não consegue ter clareza do nosso caminhar. É só essa intimidade com o Senhor que nos traz clareza de muita coisa, que nos dá apontamentos, né? Que nos dá direções. Uau. Fora desse ambiente de intimidade, nós estamos extremamente vulneráveis. É isso aí. Extremamente vulneráveis às dores desse mundo. A gente hiperboliza as nossas dores, coloca as nossas dores muitas vezes acima do Senhor, né? Acima do que realmente é valioso na nossa vida. A gente engrandece. O gigante já é gigante, a gente triplica o tamanho dele, né? Mas quando a gente está nesse ambiente de intimidade, mesmo que venha a dor, porque ela vai vir. Mesmo que venha as provações, porque ela vai vir. Mas você tem um vínculo de intimidade com o Senhor. Então a importância disso, eu considero vital. Sim. Não só para uma vida espiritual, mas como a sua vida normal mesmo, como mãe, como esposa. Sim. Porque esse ambiente de intimidade com o Senhor, ele reverbera em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, a vida de intimidade com Deus, ela é vital. Vital. Uau. E hoje o que você faz, Cris, assim, para manter esse relacionamento vivo, né? Você falou aí da higiene pessoal e de fato a nossa vida com Deus tem que ser isso mesmo para fazer uma verdadeira higiene em nós. Sim. Mas assim, o que você normalmente faz para se manter conectada com o Senhor? Minha mente está sempre conectada com o Senhor em todo o tempo, né? Eu atribuo a Ele tudo. Eu não, como costumo dizer, eu não dou gostinho para Satanás em absolutamente nada. Aleluia. Mesmo que haja algumas permissões do Senhor. Eu sempre falo como Jó. Jó fala, né? Deus me deu e Deus tomou. Deus deu, mas quem tomou foi Satanás. Mas da boca dele fala, Deus tomou. Por quê? Porque ele só entende um senhorio na vida dele. Sim. Então, na minha vida, eu só entendo um senhorio. Amém. Ele é o Senhor da minha Amém. vida. Então, eu atribuo absolutamente tudo, né? Tudo. As tribulações, as lutas, as dificuldades, as vitórias, as conquistas. Então, essa vida de devoção no Senhor, né? Sede pela palavra de Deus e me cerco de pessoas, como eu falo, sempre tive esse hábito de me cercar de pessoas sérias e cheias do Espírito Santo de Deus, né? Para servir quem não é. Sim, sim. Então, mais ou menos... Eu entendo mais ou menos essa manutenção espiritual dentro dessa vivência já, do dia a dia mesmo. Entender que o meu primeiro passo do dia é porque a misericórdia dele foi lá e... Queria que você fechasse esse momento aqui. Ainda, né, quero pedir para você orar, quero pedir para você deixar uma mensagem, mas antes disso, Cris, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui de uma vida de intimidade com Deus, confiando, né, nas promessas dele para a nossa vida, mesmo em meio à dor, a desafio, às tribulações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que mensagem você deixaria, né,
para edificar a vida de alguém que pensa assim, mas e a intimidade, esse relacionamento, mas eu sinto dor, né? E Deus não está vindo aqui, como você falou lá atrás, ele silenciou, né? Não ouvia o Espírito Santo, mas e o que para você, né, é importante dizer sobre a intimidade com Deus dentro desse contexto? Busca. É você entender o seu papel e o seu lugar de dependência no Senhor. Busque no Senhor. Olhe para Ele, não tire os seus olhos dele. E mesmo que você venha tirar, porque a gente é tendencioso a isso. As lutas fazem a gente tirar os olhos dele, né? Mas se cerque de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando você tem pessoas cheias do Espírito Santo do seu lado, quando você não tem força, Deus levanta quem tem para te ajudar. Amém. Então você ter esse cuidado das ambiências, dos lugares, das pessoas que estão ali à sua volta, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ué. Então não interessa qual nível de dor você está vivendo, né? Qual a circunstância, às vezes é um divórcio, às vezes é um luto, às vezes é um diagnóstico, né? Minha mãe teve um diagnóstico de câncer e passou por um processo e ela foi assim uma mulher que me ensinou demais, porque eu me desesperei com o diagnóstico dela e ela olhava para mim e dizia: minha filha, se Jesus me curar, todo mundo vai ver a glória de Deus, e se Jesus não me curar, eu vou ver a glória de Deus, eu estou ganhando de todo jeito. Eu estou saindo vencedora desse negócio aqui de todo jeito. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Então, se cerque de pessoas cheios do Espírito Santo de Deus. Fuja da aparência do mal, né? Busque no Senhor. Esse background, ele é muito importante para te fortalecer nos seus momentos de debilidade. E seja sincero com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, meu coração está desse jeito aqui hoje. É só isso que eu tenho para te dar. Ele está quebrado, ele está arregaçado, ele está triste, ele está angustiado, minha fé está abalada, nem sei se o Senhor está me ouvindo, mas pega esse pouquinho, porque 5 pães e 2 peixinhos na sua mão, não vai passar de 5 pães e 2 peixinhos, mas bota na mão dele que você vai ver o que ele vai fazer. Então, pega a sua dor e coloca na mão do Senhor. Pega o seu sofrimento, pega as suas angústias, os seus anseios, lança sobre ele toda a sua ansiedade, né? Nós temos a bússola que nos ensina o que devemos fazer. E mergulhe na palavra. Mergulhe. Mergulhe. Isso aqui é o antídoto para qualquer dor, né? Isso aqui tem resposta para todas as dores. Então, fechado é um livro qualquer, mas ele é aberto e ensinado, ele é a palavra de Deus. Amém. Então, que a palavra de Deus te encontre, que Deus levante pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para te ajudar, para te fortalecer, para orar por você, para botar a mão no seu coração e gritar, porque você não dá conta de gritar mais, sabe? Deus pode levantar pessoas para gritar por você, para orar por você, para te sustentar, para te colocar no colo. Amém. Assim como ele fez com Abraão, né? Naquele trajeto, foi lá, Abraão olhou e falou: não dou conta de passar. Deus colocou um sono em Abraão, botou no colo e atravessou com ele. Deus, ele faz, Deus, ele cuida. Amém. E o silêncio de Deus não configura a ausência dele. É verdade. Né? O silêncio de Deus é só o silêncio de Deus. É só o silêncio dele. Né? Nós temos aqui 2 pessoas nesse estúdio. Estão em silêncio, mas elas estão aqui. É verdade. Né? Não interessa. Deus está no silêncio da tua alma. Se permita viver os processos, né? Se permita viver sua dor, mas se cerque dessa proteção, da palavra, da oração e de pessoas que estão ali dispostas a lutar as suas guerras, né? Amém. Tenham amizades sinceras, amizades verdadeiras, pessoas com quem você pode abrir o seu coração de uma forma que você não vai ser julgada ou pré-julgada de uma forma pejorativa, mas vão entender a tua dor, olhar no seu olho e dizer assim: cara, às vezes eu nem entendo o que você está falando, mas eu tô aqui, porque eu sei que é uma dor. É isso aí. Né? Então, é isso. Uau. Cuide desse lugar de intimidade com verdade, com autenticidade. Não mascare com religiosidade, não mascare com, sei lá, com buscas aleatórias, não. Viva esse tempo com autenticidade, como ela é,
Se precisar de ajuda psicológica, busque. Se precisar de ajuda de especialistas, busque, porque Deus deu inteligência para o homem, deu essas ferramentas exatamente para isso, porque Ele sabe que nós iríamos precisar. Então, se dispa de toda a sua religiosidade, de todas as suas, né, armaduras e máscaras, né? E só permita Ele fazer a pergunta: o que queres que eu te faça? Uau. Que na hora que Ele fizer a pergunta, minha irmã, a capa já vai estar na mão dele mesmo. Aleluia. Você já vai estar despida, entendeu? Então Ele vai fazer o que Ele quiser e o nome dele vai ser glorificado. Amém. E Ele vai pegar essa sua dor todinha e vai transformar num remédio para a alma de muitas outras pessoas. É verdade. E é assim que Ele faz. É verdade. É assim Ele fez comigo. Meu Deus, meu Deus. É viver com intencionalidade, né, Exatamente. Cris? É ser intencional naquilo que vive. Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, né, que hoje você tem um canal no YouTube. Sim. Hoje a Cris é muito ativa nas redes sociais, né? Ela traz sempre, às vezes até de forma divertida, né, Sim. Cris? Assim. O humor também é uma área, né? é um escape. Primeiro, parece que todo nordestino já tem isso na veia, né? Então, assim, já tem o humor na veia. Mas o humor, para mim, é uma ferramenta muito maravilhosa. Porque o humor me abre portas em lugares que... O humor me gerou conexões incríveis na internet, né? Então, com pessoas e que através do humor Deus me deu acesso à dor de uma pessoa. Olha só. E ali eu tive um acompanhamento e o Senhor trabalhou e o nome de Jesus foi glorificado na vida daquela pessoa. Deus. E foi por causa de uma gracinha na internet. Então, assim, o humor, eu uso ele como realmente uma ferramenta e também faz parte da minha personalidade e é isso. Gente, vocês precisam seguir. Então tá aqui, vocês vão ver aí o Instagram da Cris, sigam. Daqui a pouco vem um livro lindo também. Em nome de Jesus. Né, minha amiga? Vai vir. Eu tenho muita coisa para perguntar aqui para Cris ainda, mas nesse episódio eu quero agora que você ore. Amém. Por nós, por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, Cris. Amém. Quero te agradecer de todo o coração pela participação e dizer que você é muito especial para mim. Amém. E que é muito precioso ver a tua história sendo cura na vida de outras pessoas, né? E a gente se reuniu aqui esse dia para isso. Para que a tua voz possa chegar onde talvez o teu Instagram ainda não alcançou, né? E que mais pessoas possam te ouvir o teu testemunho, né? E a tua superação com o Senhor, aquilo que o Senhor fez com a tua dor, né? Então eu queria que você trouxesse aí essa oração final para a gente finalizar. Amém. Para embasar a oração, eu quero deixar aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 21. É uma diretriz da parte do próprio Deus para o povo. Ele diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém. Que os nossos olhos estejam fitos nele a ponto de nós vermos na simplicidade da vida e nas coisas mais mínimas o agir dele e as grandes coisas que ele faz. Só o fato de você abrir os olhos é um feito gigantesco, é um milagre da vida. Então, que tudo isso que foi dito aqui, foi falado aqui, venha como um bálsamo e como no mínimo, um norteio de Deus para o seu coração e para a sua dor nesse momento. Amém? Amém. Amiga, muito obrigada. Que Jesus continue estendendo a sua mão sobre sua vida, sobre o seu chamado. Amém. Eu não me canso de agradecer a Deus por você dizer sim para o seu propósito. Amém. Você é uma mulher que me dá orgulho de ser uma. Então, que Jesus continue te usando, né, poderosamente, com todas as ferramentas que Ele te deu. E que muitas outras mulheres possam ser alcançadas e automaticamente isso reverbere na vida de famílias, de jovens, adolescentes. E o nome de Jesus vai sendo glorificado. Amém? Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, nós queremos te render graças e louvores. Sim, Senhor. Nós queremos despir o nosso coração aqui de toda e qualquer vaidade. Sim, Deus. Nós queremos te pedir perdão pelas nossas limitações, incredulidades. Sim, Senhor. Sim.
E queremos aqui, Senhor, enaltecer o teu santo e bendito nome. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que sabe, Sim, o Senhor é Deus. aquele que acessa os porões mais obscuros da nossa alma. Sim, Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos ser resgatadas todos os dias. Sim, Que o Senhor possa vir, Senhor, através dessa ferramenta aqui na internet, através da vida da Roberta, através de todas as outras mulheres que vão sentar nessa cadeira aqui. Amém, Que possam ser usados, Senhor, como flechas certeiras no teu alvo. Amém, Que Senhor. pessoas venham ser resgatadas, mulheres venham ser resgatadas, que o teu nome venha ser glorificado, Amém, Jesus. Jesus. Glorifica o teu nome em nós Amém, e através Senhor. de nós. Amém. Nós te amamos e é por isso que nós estamos aqui. Amém, Nós amamos Senhor. a tua palavra e é por isso que nós cremos nela. Amém, Que o Senhor possa Senhor. estar com a sua mão estendida sobre cada lar agora, Senhor, que estiver assistindo, cada família, cada mulher, Senhor. Eu quero apresentar o coração dela agora. Amém, Senhor. Senhor, dessa mulher que está sentada no sofá, Amém, ouvindo Senhor. essa entrevista, muitas das vezes chorando, se identificando, Sim, ou até Senhor. muitas das vezes o coração fazendo comparações. Sim, Que o Senhor Deus. possa encontrar ela agora, Senhor. Em Cura nome de ela, Jesus, restaura, Pai. Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado dentro do lar dela. Amém, Estabeleça Jesus. a tua glória, Senhor, nas mentes e nos corações. Amém, É o que eu Senhor. quero te pedir e te agradecer, Pai. Em nome de Jesus, e obrigado por essa oportunidade de estar aqui servindo o teu reino. Amém. 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 Louvado Amém. seja o nome do Glória a Senhor, minha Deus. amiga. Amém. Nossa, como é bom e agradável estar na presença do nosso Deus, é bom né? demais. Eu estou muito feliz. Obrigada, Cris, por tudo que você derramou aqui. Eu espero que você volte, porque tem a parte dos Estados Unidos, que eu nem perguntei. É, muita história. Mas, gente, eu quero agradecer a você também, que assistiu esse episódio até o final e que se permitiu ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei se daí você sente a presença que nós estamos sentindo aqui, né? Por algumas vezes eu emocionei aqui por causa da manifestação do poder de Deus, quando Ele toca o nosso coração para que algo seja feito, né? E o Senhor nos chama, Ele está chamando você para se levantar, assim como a Cris se levantou e começou uma nova história. Não foi o divórcio que fez ela ter ficado paralisada em uma vida de lamentação, de dor, né, de insatisfação, mas ela conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, se permitindo ser cuidada, ser amada pelo próprio Deus e viver uma nova história. Talvez você que está ouvindo conhece alguém que tem uma história semelhante e que precisa de uma palavra de encorajamento como essa. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de mulheres que nesse momento o Senhor tem chamado para se levantar, porque é hora de dar um basta e de viver uma nova história. A história que Ele criou cada uma de nós para viver. E é um prazer para mim ter você aqui conosco. Eu quero te agradecer e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.